mostrar aqui. Era para ele estar mostrando as minhas variáveis. Por que você não mostra? Ó, enfim, aqui, ó, eu tenho também como mostrar as variáveis. E na hora que eu quiser, eu posso ir lá e limpar, né, o conteúdo também, certo? Mas o foco aqui da gente não é nem esse. O foco é exatamente ter as variáveis que você vai precisar utilizar no seu programa. Mas também tem essa possibilidade de você dar um clear all aqui no ambiente e zerar, certo? Deixa eu só mostrar, por exemplo, o outro ambiente que eu gosto de trabalhar no PyCharm, que isso fica mais fácil de entender. Ó. Vou parar aqui a apresentação e vou mostrar aqui o PyCharm no meu computador, certo? Cadê ele? Aqui. Estão vendo aí? Telinha escura? Sim, não? Sim, sim. Tô vendo. Ó, aqui é uma outra ferramenta de programação que é o PyCharm, tá? Então, ele se parece mais com o que vocês programam lá em MATLAB. Essa tem que baixar, né, Fred? Esse tem que baixar e instalar, mas também é gratuito. Beleza. Certo? Agora, eu... Se o cara não instalou o Anaconda, né? Porque no Anaconda você vai sair lá e clicar que ele instala. Isso, tá? De novo, né? Aí é negócio de gente chata mesmo que eu sou. Eu prefiro instalar as coisas, Mas cada uma de uma vez. no vídeo até que vocês recomendaram, sei lá, no PDF, eu não sei se eu entendi errado. Até o PyCharm tinha que baixar também, mesmo tendo instalado o Anaconda. O Spider não precisava. Porque quando você instala o Anaconda, como o Ângelo mostrou, tem lá uma janelinha, PyCharm, mas não é pré-instalado, não vem como instalação padrão do Anaconda. Você tem que ir lá e instalar, mas Beleza. pelo Anaconda, tá? Tranquilo. Aqui, sim. Beleza. Aqui eu instalei direto no meu computador sem usar o Anaconda. Entendi, tranquilo. Só para mostrar o que mais está falando é isso aqui, ó. Eu tenho aqui meu terminal, né, meu console do Python. Eu vou criar minha variável 1 aqui, ó. Atribuir o valor 1. Tá vendo que ela apareceu já aqui do lado? Pequenininha? Então, essa minha variável, ela tá ativa, ó. O conteúdo é 1 do tipo inteiro, certo? Eu posso... Deixa eu ver se eu consigo dar um clear aqui. Eu posso dar um reload aqui, ó, recarregar um rerun aqui, e aí ele limpa o terminal, tá vendo? Zerou a variável, sumiu do mapa. Então, é meio que parecido com o que vocês fazem lá no MATLAB, beleza? Mas vamos voltar para cá que o tempo urge, né? Daqui a pouco já são 5 horas, ou seja, só tenho mais 2 horas, mas vamos embora. Cantando chicote. Então, vamos lá, voltando aqui. Todo mundo está vendo aí a tela de novo? Sim. Beleza. Então vamos lá. Ó. Então a gente já viu essa questão das atribuições, né? Como é que eu posso imprimir o conteúdo de uma variável, ou o tipo dela, ou imprimir qualquer scripts que eu uso aqui na cadeira de programação do curso de mecânica, com vários usos mais específicos do print, tá? Aí é legal que você consegue tirar mais proveito desse comando. Mas, como aqui o foco é a gente entender o básico do básico, beleza? Uma coisa que é interessante, tá? É que, por exemplo, às vezes, a gente tem um conteúdo, um tipo de dado numa variável, e eu quero
copiar esse dado para uma outra variável e, ao mesmo tempo, mudar esse tipo de dado. Vamos lá, começar a expandir um pouquinho aí os conhecimentos. Voltando aqui, ó, eu tenho uma variável 1, var1 agora, que é 2, né? É um inteiro, certo? Eu quero copiar essa variável, o conteúdo dela, para a minha variável 2. Eu faria o quê? var2 agora é igual a var1. Se eu dou um print type var2, ela retorna inteiro, óbvio. Mas eu posso utilizar um comando que é que a gente chama de casting, né? Ou conversão de tipos. E converter o conteúdo de uma variável para outro tipo de dado. Por exemplo, eu vou agora utilizar esse comando float para converter o conteúdo da variável 1 e atribuir a variável 2 de inteiro para ponto flutuante. Tá vendo que quando eu dou agora um type var2, o que ele imprime é o float? Se eu imprimir o conteúdo da variável 2, veja a diferença. Vou fazer aqui os dois exemplos, tá? var2 igual a var1, simplesmente. Vou comentar essa minha linha aqui. Ó, ele imprimiu 2, né? Atribuição direta. Se eu agora faço aqui a minha conversão de tipo, ele já imprime como sendo um número em ponto flutuante. Ponto zero. Sim, tô vendo. Isso é importante por quê? Porque às vezes a gente vai precisar fazer essas conversões para poder realizar algum tipo de cálculo. Às vezes é comum a gente pegar, por exemplo, um número em ponto flutuante e realizar algum tipo de ação, converter ele para inteiro, ou vice-versa. Pegar um número que é inteiro e converter para ponto flutuante. O Python, às vezes, faz isso automaticamente. Por exemplo, numa operação matemática. Ó. Eu vou comentar esse camarada aqui agora. Vou atribuir aí o conteúdo 5.0 à variável 2. E agora eu vou fazer uma soma aqui entre var1 e var2, certo? Que variável 1 é inteira. Variável 2 agora é um número em ponto flutuante. Confere? Sim. Qual é o valor do resultado dessa soma? 2 mais 5? 7, né? É. Só que vê só. Ele retornou o quê? 7.0. Por quê? Porque ele fez o seguinte, pô, eu tenho um número em ponto flutuante sendo somado com o número inteiro. Como o número que armazena mais informação, que tem mais dados, é o número em ponto flutuante, eu não posso diminuir ele sem que o usuário mande ele fazer isso obrigatoriamente. Então, sempre que eu somo, multiplico, divido, enfim, faço qualquer coisa entre um número inteiro e um número em ponto flutuante, o resultado vai ser em ponto flutuante. Se as operações são entre valores inteiros, óbvio, o resultado é inteiro, a não ser que a tua operação retorne obrigatoriamente um valor quebrado, né, como uma divisão, e se as operações forem feitas entre números em ponto flutuante, tá? Se, por exemplo, aqui Ô, Fred, tem outro negócio também, que é a questão do tipo da variável. Por exemplo, teve um problema que a gente fez, que a gente tem o de 64 bits, né? Isso. E aí a gente mudou para 32, ajuda no carregamento dos dados. Você diminui muito o teu dataset, né? E se você jogar ele para inteiro, porque às vezes o cara bota lá 64 bits, né? E fica pesado pra caramba o dataset. Aí você faz a conversão
toda a taça fica muito mais leve, né? Já teve esse caso aí com dados que a gente pegou acho que foi do Senso, alguma coisa assim, que vem padrão 64, é muito pesado para você carregar em qualquer máquina. Aí quando converteu para inteiro, aí o negócio ficou muito mais leve, né? E é o seguinte, de informação. É o seguinte, ó. A gente está falando aqui do básico do Python, né? Do Core, tá? A gente vai ver depois a biblioteca numérica. Então, no PY, eu posso, inclusive, dizer, olha, eu quero que meu número em ponto flutuante, ele ocupe 32 ou 64 bytes lá de tamanho, certo? Na prática, o que isso significa? Que, embora os dois sejam números em ponto flutuante, o número de 32 bits, né? Acho que é 32 bytes, na verdade. Ele ocupa... Não, é 32 bits. Ele ocupa um tamanho menor na memória. Consequentemente, a precisão, o número de cargas decimais, o tamanho final do meu número é menor do que se ele fosse representado como 64 bits. Tá? Do ponto de vista prático, se eu tiver uma tabela gigante com o tipo ponto flutuante 64 bits, vai ocupar muito mais espaço de memória do que a conversão em 32 bits, né? Então, às vezes, a gente pode fazer o quê? Eu tenho uma base gigantesca, como o Angelo falou, vou carregar no meu programa. Se eu sei que os meus números lá, embora estejam representados como 64 bits, vão ter no máximo 5, 6 cargas decimais, eu vou lá e faço um dowcast, converto para um flutuante de armazenamento menor. E aí eu torno a execução do meu programa bem mais leve, né? O problema é que se a gente fizer uma conversão de ponto flutuante para inteiro, eu perco muita informação, ou eu posso perder muita informação. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer aqui Ô, Fred, Oi. além de perder informação, pode ocorrer aqueles erros numéricos de operação, tudo mais, por conta de possível arredondamento e tal. Então, método numérico, né? Método numérico é a partir do pressuposto seguinte: qualquer cálculo que você faça, ele já tem erro. Uhum. E aí, quanto maior a precisão do teu número, menor é o teu erro de cálculo. Quanto menor a precisão do teu número, maior o teu erro de cálculo, né? Porque pelo menos assim, quando eu paguei aquela disciplina de cálculo numérico, né, lá na área 2, tinha alguns erros que extrapolavam o nível do admissível, assim, né? Uma operação basicamente simples, numérica, mas ela levava para um resultado totalmente absurdo, assim, né? Como, por exemplo, o número elevado ao quadrado ser negativo e tudo mais. O resultado, essas coisas assim, né? Então, isso também pode acontecer aqui. É por isso que quando a gente vai trabalhar com cálculo numérico, por exemplo, em Python, usando lá o NumPy, é muito comum você jogar o tamanho de armazenamento da tua variável já para 64 bits. Sim. Por quê? Para você evitar lá o overflow. Isso, era. O overflow e o underflow. Mas acontece a mesma coisa aqui. Né? Eu posso simplesmente ter um laço de repetição gigante e no final eu estava esperando que o número desse 1.400.000, ele deu 1. Isso. O que aconteceu? Em algum momento do teu cálculo, tu chegou no overflow ali e é aquela história, né? Existe um número infinito. Não. O infinito é de armazenamento do tipo de variável. Pois é. Se a minha variável só ocupar lá, sei lá, 1.000.0000001, esse é o meu infinito mais. Uhum. Mesma coisa vai ser sinal negativo, infinito menos. Tá? Beleza. Mas saca só, vê o que acontece aqui. Ó. Digamos que eu tenha esse número aqui. É um número em ponto flutuante, não é isso? Se eu dou um print aqui, ele imprimiu lá com todas as cargas decimais.
Se eu faço uma conversão de tipo para inteiro, é óbvio que o que eu vou ter é uma perda de informação. Eu matei toda a minha parte real aí, né? Isso aqui com a minha parte inteira, tá? Então, a depender do teu cálculo, tu tá perdendo informação. A gente vai ver depois que existem alguns comandos de arredondamento que diminuem um pouquinho essa propagação de erro, né? Eu posso ter o round, o ceil ou o floor, que aí são comandos do Python que eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, pega o número real, arredonda para cima, arredonda para baixo, ou simplesmente tora a parte decimal aí do teu número. Com calma aí no decorrer da nossa aula. Acho que inclusive já ainda. Beleza? Vamos lá. Seguindo o passeio. Então, eu falei aqui dos tipos gerais, né? Inteiro, real, caracteres, verdadeiro e falso. Vamos começar a falar um pouquinho agora dos tipos mais elaborados, né? Nossas variáveis de grupo, tá? Então, a gente já falou de uma geralzona, que é a string, que basicamente é um conjunto de caracteres. Então, eu posso ter novamente minha variável 1 aqui. Eu vou atribuir agora o nome de Ângelo. Certo? Com você, tranquilo? Eu tô fazendo café, viu? Qualquer coisa eu não me sirvo aqui, o café. Passa raiva. Eu penso que qualquer coisa toque você. Se eu mando imprimir aqui a minha variável 1, ó, ela vai lá e imprime o nome de Ângelo. Beleza? Só que essa palavra, ela é basicamente um conjunto de caracteres. Se é um conjunto de caracteres, para mim, ela se comporta como um vetor. Se é um vetor, cada elemento tem um índice, uma posição. Então, ao invés de eu imprimir a palavra Ângelo, eu posso simplesmente imprimir a primeira letra desse vetor. Ou a segunda letra do vetor, ou a terceira letra, e assim por diante. Eu posso ainda imprimir um bloco. Beleza? Então, uma string, basicamente, é um vetor de caracteres. E aí a gente já começa agora a falar de um dos tipos de dados em grupo, que são as listas ou vetores. Certo? Vou botar aqui um outro exemplo. Mais fácil. Lista ou um vetor, basicamente, é uma estrutura de dados em Python, como vocês têm lá em MATLAB, em que eu tenho valores, no caso aqui ainda separados por vírgula. Quando a gente for trabalhar com isso, por exemplo, por espaço em branco, tá? Mas cada elemento aqui é um elemento individualmente, faz parte de um grupo, e a coisa mais importante é que eles têm um endereço. Então, o número 0 está na posição inicial, o número 8 está na posição final do meu vetor. Todo mundo lembra, né, lá em MATLAB, e saca esses aqui de estrutura do tipo vetores e matrizes, a gente começa a contagem da posição pelo valor 0. Então, a gente diz que a linguagem de programação é indexada base 0. Para ninguém botar aqui o que é que significa a indexação base 0? Que se eu mandar imprimir aqui o primeiro valor da minha variável, o valor não vai estar na posição 1. Vai estar na posição 0. Certo? Então, primeiro elemento de um vetor, posição 0, segundo elemento, posição 1, e assim por diante. O último elemento, certo? Se eu começo no 0, vai ser a quantidade de elementos do meu vetor menos 1. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1 elemento, 2, 3, 4, 8 elementos. Não é isso? Quem é a minha última posição?
É 8? Ah, 7. 7, né? Beleza. 7, né? Ó. Não, são 9 elementos, professor. Aí, desculpa, ó. 1, 2, é isso mesmo, desculpa. São 9 elementos. Então, o último elemento lá é na posição 8. Certo? Se eu botar aqui 9, vai dar erro. Ele vai dizer, ó, o índice está fora da faixa de tamanho da minha... Pega o teu lá pequenininho. Vai estar fora do tamanho, né, da quantidade de elementos do meu vetor. Beleza? Então, a gente vai trabalhar pra caramba com vetores aí durante nossos, né, programas aí em Python. Beleza? Então, aqui eu tenho uma lista de valores. Uma coisa importante é saber, né, quantos elementos eu tenho no meu vetor, tá? Aqui é fácil contar, né? Agora, imagina que tu tá pegando aí uma série temporal durante 1 hora, pegando um ponto, né, de um sensor, por exemplo, a cada segundo. Tu vai ter 3.600 valores armazenados aí no teu vetor. Se você não sabe o que é que você está recebendo para processar, qual é a primeira que você vai fazer? Pô, eu estou recebendo um vetor. Qual é o tamanho dele? Então, a gente tem um comando chamado len, né? Não cuspa não, desse safadeza. Tá sem açúcar? De doce abaixo da vida, né? É a abreviação de length, né? Então, eu vou calcular aí, ou obter o comprimento, ou seja, o tamanho de um vetor. Então, ele já me retorna aqui, ó, que o tamanho do meu vetor é 9, ou seja, eu tenho 9 elementos dentro. Isso é importante quando a gente for trabalhar, por exemplo, com estruturas de repetição, né? Laço de repetição. Se você vai pegar um laço de repetição para, por exemplo, varrer valores de um vetor, eu tenho que saber logo de cara quantos elementos eu vou ter que varrer, tá? Então, a gente tem aí, nesse caso, nossa lista, ou nosso vetor, né? A característica principal da lista ou de um vetor é que ele é delimitado por colchetes, certo? E os valores são separados por... eu posso acessar. Que mimo. Até bolinho ele me deu aqui. Se vier dar na boca, leva tapa. Então, ó, a gente pode acessar aí, como eu fiz aqui, os valores individualmente, passando entre colchetes a posição que eu quero recuperar o valor, e ainda eu posso acessar blocos, né? Normalmente, blocos de valores, como é que a gente acessa? A gente trabalha com 2 pontos para separar ponto de partida e ponto de chegada do bloco que eu quero avaliar. Vamos supor que eu quero imprimir ou acessar os 3 primeiros valores aqui do meu vetor. Então, eu começo de 0, 2 pontos, e vou até que posição? Eu quero esses 3 valores aqui, ó. Então, eu quero acessar os elementos na posição 0, 1 e 2. Então, se eu botar de 0 a 2 aqui, deveria aparecer, não é isso? Sim ou não? Sim. Só apareceu 2. E aí? Ele entende como sendo o primeiro lá. Não faz sentido. Esse não. É quase que você está pensando. Eu vou lhe ajudar. Ele entende o seguinte, ó. Como eu estou querendo acessar um bloco de valores de um vetor, a primeira posição, ele inclui dos dados que eu quero recuperar. O segundo índice, né, que seria o fim, ele não inclui.
Então, é de 0 até o elemento anterior, essa última posição. A última posição é -1, né? Isso, é meio complicado entender isso, mas com a prática a gente desenrola. Então, se eu quero os 3 primeiros elementos, eu tenho que colocar de 0 a 3. E aí, ó, ele recupera os 3 primeiros elementos. Se eu quero recuperar os primeiros 5 elementos, vai de 0 a 5. Aí ele recupera 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Se eu quero elementos de posição 1 a posição 7, então eu tenho que botar 1 até 8. quanto? Isso, é 8. E ele recupera, ó, elemento na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? E aí a gente pode acessar, enfim, diferentes trechos de um vetor. Tem um recurso bem legalzinho nessa questão de acessar valores no vetor, que é o seguinte: eu posso acessar esses valores utilizando uma regra específica de posições dos meus valores. Aqui de novo minha val 2, que agora vai ser o seguinte vetor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza? Eu tenho aqui agora, deixa eu comentar isso aqui. Eu tenho um vetor com que tamanho? Eu tenho um vetor com 15 elementos, certo? E digamos que, enfim, os dados que eu quero recuperar, eles estejam espaçados, né, a distância entre si de 2 em 2, tá? Como é que eu vou acessar isso? Ó, de 2 em 2 eu vou dizer o quê? Tem um jeito bruto, né, de acessar, que seria, bem, eu quero o elemento na posição 0, agora eu quero o elemento na posição de 2 em 2, né? 0, 1, 2. Agora eu quero o elemento na posição 4. E assim por diante. Bem, é uma forma, né? Da gente acessar. Ó, peguei o elemento na posição... Opa, aqui embaixo, né? Da posição 0, depois elemento na posição 2, depois elemento na posição 4, e assim por diante. Só que imagina tu fazer isso para um vetor de tamanho 1.000, 5.000, 10.000. Fazer isso aqui é impraticável. Como é que eu posso acessar os valores nessa regrinha, né? 2 a 2. Eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Eu quero acessar os valores da minha variável 2, que é um vetor. Eu quero todos os valores espaçados 2 a 2. Na hora que eu faço isso, ele recupera todos esses valores espaçados 2 a 2 automaticamente. Ah, não, e agora eu quero os valores que estão espaçados 3 a 3, começando do primeiro elemento. 3 a 3. 4 a 4. 5 a 5. Aí, ó, você vê que vai diminuindo, né, a quantidade de valores que você está recuperando. Porque aqui, ó, eu tenho o primeiro elemento, aí, distante em 5 posições, eu vou aqui para o elemento 6. Distante em mais 5 posições, eu vou aqui para o elemento 11. Se eu contar mais 5 posições para frente, ó, 1, 2, 3, 4, eu já saí
do tamanho do meu vetor. Então, ele não recupera mais nenhum elemento à frente. Tá? Então, tem esses truquezinhos mágicos aí que a gente pode utilizar para acessar informações dentro de um vetor de uma maneira mais otimizada. Mas a gente não usa muito não, tá? Só estou mostrando aqui por curiosidade. É mais comum a gente utilizar laço de repetição. Mas é uma forma também de a gente trabalhar. Beleza? Se não fosse a partir do primeiro, como é que eu modificaria aí o código? Por exemplo, a partir do segundo. A partir do segundo, a gente poderia colocar aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Você, ao invés de colocar somente os 2 pontos, você vai colocar lá o ponto de partida que você quer. Certo? Então, ó, a partir do elemento na posição 2. É o 3. Não, eu quero 5, 5, de 5 em 5 posições a partir do elemento da posição 1. Aí ele vai lá e puxa. E você vai vendo aqui os elementos mudam, né? Deixa eu colocar aqui de 3 em 3 que fica melhor da gente ver. De 3 em 3 a partir do elemento na posição 1. De 3 em 3 a partir do elemento na posição 2. De 3 em 3 a partir do elemento na posição 4. E assim por diante. Certo? Beleza. Tranquilo? Aplicação prática disso. Professor, antes de avançar, só um parêntese. Vai querer parar a gravação por causa do Deixa eu tamanho chamar o meu. É porque o meu. Ó, velho. Trabalhar com essas equipes barata é fogo. O meu multimídia, você vai parar a gravação para não ficar muito pesada e continuar? Não, já parei 1 hora. Eu pago em 1 hora. Ah, é? Pode Pronto. falar, até 6 horas, né? Então, meu chefe aqui de multimídia, Não tá parando, não, tô no meu café. Boninho, ele disse que a gente pode continuar. Então, vamos embora. Olha que eu chamei de Boninho, não foi Gominho. Vamos embora. Aqui, ó, a gente tem o simples e, como eu falei, a gente ainda pode ter as nossas matrizes, né? Matriz, basicamente, é um vetor de vetores. Então, como é que eu represento uma matriz em Python? Deixa eu fazer um novo conjunto aqui. Vou fazer uma matriz agora, 2 por 2, ó. Matriz, matrix, olha. Matriz 2 por 2. Bem, eu vou ter 2 linhas e 2 colunas. Então, eu vou ter basicamente uma linha que é um vetor e outra linha que é outro vetor. Assim, ó. Crio um vetor interno, vírgula, outro vetor. Vou criar uma matriz 2 por 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Criei a minha matriz 2 por 2. Se eu dou um print matriz 2 por 2, tá lá a minha matriz. Beleza? De novo, a biblioteca numérica do Python, NumPy, ela trata matrizes de uma maneira bem mais inteligente, certo? Mas a ideia é basicamente essa, tá? Você vai ter... tá? Como é que a gente acessa agora esses elementos? A gente viu aqui no exemplo anterior que eu posso acessar os elementos, né? Através de um índice, tá? E vou mostrar para esse print aqui. Se eu colocar, por exemplo, matriz 2 por 2, índice na posição 0, ele retorna o que para mim? O primeiro vetor linha, certo? Porque ele olha a estrutura como se fosse uma matriz mesmo. Então, é a primeira linha. Elemento na posição 1 vai ser quem? A minha segunda linha. 5, 6. Elemento na posição 0, elemento na posição 1. Tá. E se eu quiser agora acessar apenas o número 4? Bem, o número 4, ele pertence à linha 0. E dentro dessa linha 0, que é um vetor também, eu vou ter um outro índice. O 4 da linha 0
1. Então, eu vou ter aí 2 índices a princípio, certo? E aí, ó, ele acessa especificamente aquele elemento. Beleza? Então, não tem muita coisa diferente do que vocês trabalharam, ou quem trabalha em MATLAB, tá? Eu consigo acessar os elementos de uma matriz, utilizando índice, linha e coluna, certo? Se eu quisesse representar o elemento 5, eu sei que o elemento 5 pertence à linha 1, e dentro da linha 1, ele se encontra na coluna ou na posição 0. Então, eu acesso lá o meu elemento 5. Beleza? Posso continuar? Beleza, professor. Vamos nessa. Simbora. Vamos agora falar de um outro tipo de estrutura. Veja, eu gosto de falar dessas estruturas logo no começo, porque dependendo do método, do que a gente for trabalhar, pode ser que o programa, né, o método lá, a biblioteca, faça uso dessas estruturas. Se a gente não conhece, a gente se perde. Você vai pedir lá qual é o tipo de conteúdo que está na minha variável, sei lá, L. Aí aparece um negócio que tu faz. Ih, o professor não falou isso não. Nem é input, nem é com. Que é isso? É os tipos que eu estou falando, tá? Eu só vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos pegar o matriz 2x2, eu vou chamar o comando type. Vamos ver o que é que ele vai apresentar aqui. Ó, estão vendo aqui? Ele não está dizendo que isso aqui, ele está falando que tudo completo aqui é uma lista, tá? Leia-se vetores ou matrizes. Se eu agora chamo o comando type para um elemento específico, como a gente fez, por exemplo, 00, aí ele vai dizer, olha, este elemento é do tipo inteiro, tá? Deixa eu botar um 5.3 aqui para a gente fazer um teste. Linha 1, coluna 0. Aí entende que este elemento aqui na posição linha 1, coluna 0, é do tipo ponto flutuante. Se eu chamo apenas a linha 1, ele vai continuar dizendo que é do tipo lista, porque é esse camarada todo, tá? Então, aqui são os nossos vetores. Eu vou apresentar agora aqui para vocês o tipo de grupo que a gente chama de tuplas, certo? A tupla, diferentemente de uma lista, tá? Ela armazena seus valores entre parênteses, tá? Se eu dou um print aqui, parece à primeira vista que é a mesma coisa de um vetor. Mas logo de cara eu já sei que não é, porque quando ele imprime, ó, ele está imprimindo entre parênteses e aqui entre colchetes, certo? Qual é a grande diferença, então? É só isso? Não. Saca só. Vou tentar acessar o primeiro elemento em dupla. Tá aqui. É o elemento 1, não é isso? É até uma coisa que eu não mostrei anteriormente, ó. Digamos que eu queira agora, para poder explicar a tupla, eu vou ter que explicar isso antes. Desculpa aí. Digamos que eu queira modificar o conteúdo de um vetor de uma matriz. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu vou lá, por exemplo, e digo, olha, eu quero trocar o valor 3 por 10. Então, eu digo, olha, da minha matriz 2x2, o elemento que se encontra na posição 0, 0, eu quero agora que ele seja 10 e não 3. Se eu chamo agora print matriz 2x2,
Estão vendo aqui como eu modifiquei o valor? O valor era 3. Na hora que eu faço a minha atribuição, passou a ser 10. Beleza aí? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Beleza. Vou tentar fazer a mesma coisa agora na minha tupla, ó. Vou vir aqui, boto tupla, 1, na posição 0, eu quero que seja igual a 5. O que aconteceu? Os tipos de dados tupla, eles não suportam alteração de conteúdo, tá? Então, ele é um tipo de estrutura que, uma vez que a gente atribui valores, né? Inicialmente, a minha variável, eu não posso mais mudar aquele conteúdo, certo? Aí você fala, pô, mas isso serve para quê, Fred? Bem, diferentemente do C, do Java e outras linguagens de programação, que elas permitem que a gente declare constantes de maneira explícita, o Python, ele não tem um comando específico que eu possa dizer, olha, eu quero que esse objeto, esse elemento, se comporte como uma constante do começo ao fim da execução do meu programa. Eu não tenho um comando const ou constant em Python, mas eu tenho uma estrutura de dados, eu crio ela, eu não posso mais modificar o conteúdo dela. Então, a gente pode usar esse recurso para criar valores constantes que a gente vai usar no decorrer da execução do programa. Como eu não posso mudar o conteúdo de uma dada posição de uma tupla, eu posso, a grosso modo, afirmar que esse conteúdo se comporta, né? No caso aqui é o número 1. Beleza? Então, tem alguns usos aí que a gente pode fazer para tuplas, principalmente para gerar valores durante a execução do nosso programa. Beleza? A outra coisa também, né, que tanto listas, vetores, matrizes, quanto tuplas, elas não armazenam apenas um único tipo de dado. Eu posso ter, por exemplo, 1, 2, 3, botar aqui um 4.56 e ainda uma string, certo? Algo que aqui eu sei que vai dar errado, né? Vou comentar aqui. 1, 2. E eu posso ir acessar, mas não posso modificar qualquer valor armazenado na minha tupla, tá? Percebam que, como essa é a primeira vez, essa linha aqui é a primeira vez que eu estou chamando a minha variável tupla, tá? Eu posso construir os meus valores aqui. Eu não posso, uma vez que ele seja criado, alterar os valores, beleza? Então, aqui eu posso, ó, continuar criando outros valores, mas uma vez que isso seja estabelecido, eu não posso mais modificar esses valores. Tá? Dá erro. Beleza? Deu para entender mais ou menos para que serve uma tupla? A grosso modo, a gente usa a tupla para poder criar valores constantes que a gente vai poder trabalhar no decorrer do nosso programa, certo? Um outro tipo de estrutura bem legal é os sets, ou conjuntos, tá? O set, basicamente, vamos lá, ele é uma estrutura, só que entre chaves agora, beleza? Eu posso vir aqui, imprimir todo o conteúdo do meu conjunto, não tem problema.
Só que na hora que eu faço isso aqui, ó, esse tipo de estrutura aqui, ele não é indexado. Eu não consigo acessar o valor dentro do conjunto de um set, dessa forma. Ou eu acesso todo mundo, ou eu não acesso ninguém, tá? Aí você faz, pô, mas isso serve para quê? Eu vou mostrar qual é a principal aplicação de um set, de um conjunto. Deixa eu comentar aqui de novo. Vocês estão vendo aqui, ó, que os valores aqui são, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Mandei imprimir, ele imprimiu os valores. Vê só. Vou mandar imprimir novamente, beleza? O que é que tem de diferente aqui? Não repetiu 8, né? Exato. Nem o 7, nem o 6, nem o 5. Sim, é. Então, o 7 é um tipo de estrutura de dados em Python que ela, identificando que eu tenho valores repetidos, ele apaga. Ele não permite que você tenha valores repetidos dentro dessa estrutura, certo? Isso é legal porque, vamos supor que a gente esteja analisando aí um vetor e, enfim, de valores inteiros, e eu quero saber o seguinte, ó, eu não quero saber todos os valores que estão aí dentro, eu quero saber o seguinte, sem repetição, que valores são apresentados dentro desse vetor de 1000 posições, tá? Ou seja, eu posso ter valores repetidos, óbvio, mas, a grosso modo, quais são os valores que constituem esse vetor? Então, eu posso pegar um array, né, um vetor, e converter ele para um set, um conjunto. Na hora que eu faço isso, automaticamente ele vai identificar um monte de valor repetido, apaga todo mundo e te retorna basicamente quem são os valores não os valores, né, que se repetem lá dentro, tá? Ele não vai te dizer quantas vezes cada valor se repete, mas ele te informa aí os valores que o teu vetor, tá? Isso é interessante, vou dar uma aplicação aqui bem prática. Vamos supor que a gente esteja analisando um conjunto de dados de temperatura, beleza? E que representa aí a temperatura ambiente de uma turbina eólica, ou de um motor, enfim, tá? Bem, se a gente está aqui no Nordeste, né, no nosso clima tropical, se em algum momento esse sensor acusar uma temperatura de menos 20, alguma coisa está errada, não está? Veja, eu estou falando de motor ou de uma turbina eólica. Quando é que a temperatura interna da turbina eólica aqui no Nordeste vai dar menos 20? Nunca, né? Se der, é porque houve uma inversão dos polos na Terra e a gente agora forte. Fora isso, provavelmente é um erro, né? Lá dentro do teu sensor, né? Deu algum problema lá. Aí você vai, pô, como é que eu vou saber se existem pontos que eu posso considerar como outlier no meu vetor de uma maneira simples? Bem, ao invés de ficar olhando elemento a elemento, ou de repente fazer um laço de repetição para verificar valores, enfim, a gente vai ver várias formas, mas uma forma simples é convertendo o teu vetor em um set. Na hora que você olhar os valores que se apresentam
Se você encontrar algum, você sabe que tem pontos fora do normal aí, dentro do teu conjunto de dados. Aí você já pode partir para fazer uma primeira etapa de pré-processamento, que seria remover esses valores, tá? Inclusive sabendo quais são os valores que são anômalos para você. Nesse caso, para a gente, os valores anômalos seriam valores de temperatura negativo, certo? Então tem como a gente converter, tá? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vamos tentar fazer uma conversão aqui de um vetor para set. Eu vou criar aqui uma lista. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, menos 20, 39, menos 20, 6, 8, 4, 5 e tal. Pronto. Bem, quem são os valores, tirando as repetições, que compõem essa minha lista aí? O que é que eu posso tentar fazer? Vamos ver se funciona aqui. 7, lista 1. Entenderam o que foi que eu fiz aqui? Sim ou não? E aí? Sim ou não, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Repete aí, professor, por favor. Repito. Ó, eu tenho um vetor, certo? Ó, entre colchetes, com vários números aqui e algumas repetições. Eu quero, sem ter muito trabalho, saber que valores eu tenho dentro do meu vetor, sem repetição. Como é que eu posso fazer isso? Eu venho aqui e Beleza. converto o meu vetor em um set. Que Tá aí vendo ele aqui? tira todas as repetições, aí imprime só o que apareceu Imprime na lista. só os que aparecem efetivamente, né? Sem as repetições. Beleza? Aí você fala, pô, mas para que serve isso, Fred? Como eu falei, eu posso ter alguns tipos de análise e eu vou quantas vezes aparece o número 1, número 2, número 3, assim por diante. Mas se eu não sei que valores constituem o meu vetor, como é que eu vou fazer uma contagem de frequência desses valores, certo? Tem umas formas brutas e tem formas inteligentes. Essa aqui é uma forma inteligente. Principalmente quando eu juntar agora esse tipo de informação com laços de repetição e estrutura de decisão, tá? Eu espero que dê tempo a gente ver ainda hoje. Se não, a gente vê na semana que vem na correria. Mas vamos lá. E um outro tipo muito útil de estrutura de dados em Python, principalmente quando falar com as próprias bibliotecas de machine learning, é o chamado dicionário, tá? Então, dicionário é outro tipo de dados em Python, um pouquinho mais complicado. Ele lembra, para quem programou em C, o struct lá em C, né? Vamos aplicar aqui o dicionário. Eu vou criar a minha variável dicionário e vou construir o meu dicionário. Ele aparece entre chaves, mas diferentemente da nossa... Cadê o nosso coleguinha? Do set, né? Ele vai ter chave e valor. Vamos lá, vou tentar explicar isso de maneira mais simples. Um vetor ou uma tupla é uma estrutura de dados que eu tenho os índices, né? Que indicam as posições de cada elemento dentro da minha estrutura. Seja um vetor, seja uma tupla. No dicionário, eu não tenho uma posição numérica. Eu vou ter uma chave, que pode ser um número
ou pode ser qualquer outra coisa, um nome qualquer. Então, eu posso ter, por exemplo, um dicionário que vai representar, para não dar um exemplo besta, mas um exemplo mais prático, vai representar os parâmetros de treinamento de rede neural. E a gente vai usar lá para rodar nossos modelos. Então, eu posso ter quais são os parâmetros que eu quero pré-configurar para treinar uma rede neural. Número de neurônios. Ou, na verdade, número de camadas. Pronto. Isso é a chave. Qual é o valor? 4. Vamos lá. Taxa de aprendizado. Chave. Qual é o valor? 0,01. Tolerância. Chave. Qual é o valor? 0,0001. Então, quando eu for treinar o meu modelo, eu posso acessar cada parâmetro desse através da minha, certo? Então, eu posso ter, por exemplo, dentro de um dicionário, né? Eu posso ter, na verdade, um vetor de dicionários que representa diferentes configurações de treinamento lá de uma rede neural, ou qualquer outro modelo. Aí você fala, pô, mas para que isso serve, Fred? Bem, é porque antigamente, pelo menos na minha época, quando eu aprendi rede neural, tudo, a gente configurava os treinamentos um a um. Eu tinha aqui configurar o treinamento da rede neural, executar o treinamento, terminou, configurava de novo, depois de novo. Então, isso é um saco. Você imaginar que eu vou ter aí 5 parâmetros de treinamento de uma rede neural, que hoje em dia a turma chama de maneira chique de hiperparâmetros, tá? E eu quero variar aí cada parâmetro em 10 valores distintos. Pô, se são 5 parâmetros, imagina a análise combinatória aí. Quantas configurações você não vai trabalhar, certo? Trabalhando com essa estrutura de dicionário, a gente pode deixar isso bem mais simples de armazenar as informações. Por exemplo, ó, como é chave, valor, o valor também pode ser uma outra estrutura de dados. Então, pode dizer, ó, número de camadas, eu quero treinar modelos de rede neural. 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas e 5 camadas. Taxizado, eu quero 0,01, 0,01, 0,0001. Tolerância, 0,0000 e assim por diante. 0,12341, 0,1231. E aí, utilizando o laço de repetição, eu posso dizer, bem, eu vou primeiro acessar o primeiro elemento do item número de camadas e vou varrer ele contra todos os elementos. E falando, mas deixa eu só dar uma censurada aqui nesse povo aqui. Desculpa aí, gente. É que esse meu assessor de mídia tá difícil hoje. Acabou o conhecimento? Não. Se não é mais nada, eu pego aí. Dê pausa. Se você quiser, é até meia-noite hoje.